Bom dia, juventude, Leões de Judá, de Vila Belém. Mais um domingo e nesta manhã nós vamos estar estudando mais uma lição, falando sobre aliviando o sofrimento. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículo 27 ao 30, que vai nos dizer o seguinte: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vemos nesse texto aqui Jesus fazendo um convite para que as pessoas lancem sobre ele a sua ansiedade, os seus problemas, as suas dificuldades, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o aliviando o sofrimento. Deus criou o homem no Jardim do Éden para viver em comunhão com ele. Mas o homem desobedeceu, ou seja, pecou contra Deus. E essa atitude do homem trouxe uma grande consequência para ele e para toda a humanidade. Pois trouxe vergonha, trouxe dor, trouxe sofrimento. E a principal é a separação entre homem e Deus. Essa foi a pior de todas as consequências que o homem poderia ter na sua desobediência. Mas Deus, Ele é um Deus de amor. Nós veremos o quanto Ele vai fazer para trazer esse alívio aos seus filhos, né? Qual é o peso do pecado? O pecado trouxe prejuízo à raça humana, pois além de nos separar da comunhão com o Pai, também nos gerou sofrimento constante. O homem optou por uma escolha errada, ou seja, trouxe grandes consequências. E lá em Romanos capítulo 3, nós vamos ver aqui uma palavra bastante interessante, que vai nos dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso já é Deus agindo em favor dos seus filhos. Todos são pecadores, todos trazem no seu interior, no seu coração, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, né? Isso traz algumas marcas, o pecado deixa algumas marcas, né? Exatamente isso, ou seja, a desobediência de Adão trouxe a todos os homens da terra, né, essas terríveis consequências, por causa de uma decisão equivocada de Adão em desobedecer ao Criador. Mediante ao exposto, o pecado entrou no mundo trazendo dor, sofrimento e morte ao homem. Romanos capítulo 5, verso 12, vai nos dizer o seguinte: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é o resultado da desobediência de Adão. Um peso muito grande. A escravidão do pecado trouxe ao homem um fardo esmagador. E o seu terrível peso oprimiu toda a humanidade.
É importante nós entendermos que todo pecado tem uma consequência, ele vai gerar uma consequência. O pecado trouxe morte ao homem, ou seja, separação. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é o resultado da morte de Cristo naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo enganou Adão e Jesus veio agora para restaurar essa unidade. Outra coisa que o pecado gerou, né? Ele escravizou o homem. João 8,34 nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? O que seria isso? Você está agora envolvido por esse pecado. Você se torna escravo desse pecado. Né? O pecado faz do homem servo do diabo. É o que a Bíblia diz lá em 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. É por isso que Jesus faz esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois só Jesus tem essa capacidade. Uma promessa condicional, ou seja, há uma condição para que haja alívio na vida do pecador. E qual é essa condição? Jesus prometeu aliviar todos os cansados e oprimidos, mas essa promessa está condicionada a uma ação humana a fim de que seja realizada. Vinde a mim. O que seria isso? Jesus está convidando o homem pecador a vir a ele. Agora o homem precisa ir a Jesus. Quando nós olhamos lá no princípio, quando Adão pecou, e ele percebeu que havia pecado, ele se afastou de Deus. A Bíblia diz que ele se escondeu de Deus. E Deus desceu naquele dia e o procurou. Né? Nós sabemos dessa história que está registrada lá no livro de Gênesis. Mas nós vamos ver agora um Jesus convidando o homem a vir a ele. Uma ação gera outra reação. Mas antes, vamos ver aqui algumas coisas que falam sobre o vinde a mim. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. João 14,6. Né? Jesus fala aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim ou por Ele. E somente por este caminho, o abatido, cansado e sobrecarregado das suas mazelas do pecado encontrará descanso para a sua alma, como está lá escrito em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus também diz lá em João 8:12 que ele é o quê? É a luz para o seu caminho, né? Pão para saciar a sua fome, água da vida para matar a sua sede. Esta é a obra de Cristo, ou seja, ele traz alívio, né? Ele é o caminho, o único caminho. Ele é o pão que traz e que sacia a fome do homem. Esse vazio que foi gerado no coração do homem quando ele pecou, agora só pode ser preenchido por Jesus. Como eu disse, uma ação gera outra reação, né? Ação, os cansados, enfadados, estressados e sobrecarregados, Cristo chama a uma ação, ir ao encontro dele. Esse ato de ir ao encontro de Jesus e depositar nele toda a ansiedade, as mazelas, que tanto traz desconforto e sofrimento ao homem, promoverá a reação da promessa, ou seja, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é condicional, ou seja, é preciso que haja uma ação do homem,
né, de querer ir ao encontro de Jesus, para que haja a reação divina pelo qual receberá o alívio. Ou seja, o homem reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele precisa da bondade, do perdão e da misericórdia de Deus, e ele vai de encontro ao Senhor. Ele vai lançar sobre Jesus o seu fardo, os seus pecados, o seu sofrimento, a sua dor, né? Então, Jesus vai receber todas essas coisas e vai nos trazer o quê? Paz ao coração, alívio dos nossos sofrimentos. Dias difíceis, né? Alívio somente em Cristo. Toda esta loucura da vida pós-moderna tem levado a humanidade a experimentar dias tenebrosos, diante de tantos problemas físicos e emocionais. E isso se confirma através dos índices elevados de doenças como depressão, estresse físico e mental, infarto, câncer, entre outros, gerando enésimas pessoas angustiadas, oprimidas, com fobias e com doenças psicomáticas, né? E mais triste é saber que pessoas não têm resistido a essas pressões e muitas delas têm atentado contra a própria vida. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. É exatamente isso que acontece, né? O pecado vai gerar todas essas coisas. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que o pecado gera morte. É por isso que tem tantas pessoas com essas enfermidades aí hoje, com as depressões, né? O câncer, né? E tantas outras coisas, pessoas assim, completamente desequilibradas, sem controle emocional. Por quê? Por causa desse grande número de pecados que a pessoa carrega sobre si, né? E se não lançar isso sobre Jesus, jamais elas serão aliviadas, jamais terão alívio nas suas vidas. Relacionamento gera resultados. Em Mateus 11:29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Nessa metáfora, a qual o mestre chama a atenção para uma experiência de comprometimento íntimo com ele. Ou seja, você confiar em Jesus, você acreditar em Jesus, que você tomando sobre si o jugo de Jesus, pois ele diz que o jugo dele é o quê? É suave, é leve, né? Muitos estão escravizados pelos deleites terrenos, mas Cristo nos convida a um relacionamento que nos levará a conhecer a Deus e desfrutarmos da sua paz. Quanto mais conhecemos a Cristo e com Ele nos relacionarmos, maior descanso encontraremos nele. Ou seja, quanto mais nós estivermos com Jesus, quanto mais nós estivermos próximo de Jesus, quanto mais nós confiarmos em Jesus as nossas dificuldades, muito mais Ele vai fazer por nós. Que nós possamos, jovens, entendermos que só em Jesus nós poderemos encontrar alívio para os nossos sofrimentos. Jesus disse que nós teríamos dificuldades, né? Nós lemos aqui o texto de 2 Timóteo 3:1, que fala que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, ou seja, situações as quais nós vamos necessitar da presença de Jesus plena em nossas vidas, depositarmos nas mãos dele toda a nossa confiança, porque só ele poderá trazer alívio para nós. Qual é a conclusão que a revista nos traz nesta manhã? O pecado gerou sobrecarga, trazendo dor e sofrimento à humanidade. Mas em Cristo encontramos alívio para as nossas dores. Ele nos convida a um relacionamento com Ele, de total entrega, que nos levará a vivenciar a sua promessa, ter prazer, alegria e paz interior, que somente nele podemos dar. Ou seja,
dias difíceis sobrevirão às nossas vidas. A Bíblia diz que o dia mau vai chegar na nossa vida. A Bíblia diz também, Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas Ele dá um consolo. Ele fala para que nós tenhamos o quê? Que nós acreditemos nele. Porque Ele venceu o sofrimento. Ele venceu os dias difíceis. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós também teremos este alívio. Jovens leões de Judá, que vocês possam meditar nesta palavra e que você possa tirar lições para a sua vida. Não estou dizendo que você não vai ter sofrimento. Teremos sofrimento por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados, porque somos pecadores. Mas se nós confiarmos em Jesus e nós lançarmos sobre Ele o nosso fardo, Ele vai carregar por nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente o seu domingo. Amém? Deus abençoe.